TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 6 de abril. E nesta edição, o 26º Batalhão de Polícia Militar e Segurança Presente divulga um balanço do mês de março em Petrópolis. Rua Dom Pedro é totalmente interditada na manhã desta segunda-feira. Enel Rio tem 950 vagas abertas para eletricistas em toda a sua área de concessão. E o diálogo com o objetivo de destacar uma entrevista muito importante. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Nesta segunda-feira, começando, é claro, mais uma semana aqui no nosso programa e também a primeira edição pós-Páscoa. E olha só, gente, antes de chegar na parte de matérias do nosso programa de hoje, um aviso importante. A equipe aqui da TV Correio da Manhã recebeu relatos sobre uma queda de árvore na região do Águas Lindas, ali em Nogueira, aqui no município de Petrópolis. A nossa reportagem já está apurando, nós já temos a informação correta dos bombeiros que não houveram vítimas ali naquela ocorrência, porém, a gente continua apurando e no Correio Petropolitano na TV, primeira edição, você vai saber mais sobre essa situação que aconteceu ali na região do Águas Lindas, aqui no município de Petrópolis. Mas agora, chegando na parte de reportagem do nosso programa de hoje, nós vamos começar com segurança. Isso porque os números da segurança pública aqui na cidade, nesse mês de março de 2026, mostram um cenário de reforço no policiamento e resultados expressivos no combate à criminalidade. Dados do Segurança Presente e do 26º Batalhão de Polícia Militar apontam aumento nas abordagens e redução nos indicadores importantes. Durante o mês de março, a Segurança Presente realizou 671 abordagens, com 15 pessoas conduzidas à delegacia e 5 prisões efetuadas, sendo 3 em flagrante por furto e 2 de criminosos que estavam foragidos da justiça. Além disso, uma motocicleta foi apreendida por adulteração. As ações fazem parte das estratégias de policiamento ostensivo nas ruas e da aproximação com a população que foram adotadas ao longo do período. Já o 26º Batalhão de Polícia Militar registrou 156 ocorrências e 98 prisões. Também foram apreendidos uma arma de fogo, 3 simulacros e cerca de R$23 mil em espécie. No combate ao tráfico, foram retirados de circulação 23 quilos de cocaína, 8 de maconha e 3,5 kg de crack. Os dados ainda mostram que 2 carros foram recuperados e que houve queda nos índices de criminalidade, tendo em vista que não houve registro de roubo de veículos e nem de carga. Os roubos de rua também reduziram 38%. E agora, saindo da parte de segurança, indo para a assistência social, a Prefeitura de Petrópolis reinaugurou o CRAS Carangola, que agora funciona em um novo endereço na região do Vale do Carangola, garantindo mais estrutura, acolhimento e qualidade no atendimento à população. Esse espaço é a porta de entrada para os serviços de assistência social e vai atender milhares de famílias da região, ampliando assim o acesso a programas, benefícios e acompanhamento social. Para ilustrar um pouco de como funciona esse local e de como ele é, nós vamos acompanhar agora um vídeo que foi publicado pela Prefeitura da cidade. O CRAS Vale do Carangola e todos os outros CRAS do município ofertam um trabalho de assistência social, que é o trabalho de orientação, de encaminhamento, garantia de direito em benefícios. E o CRAS é para todos. Nós não estamos aqui apenas para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade extrema. Nós temos o cadastro único, a garantia de renda mínima, a gente orienta benefícios do INSS, fazemos os benefícios também de prestação continuada, é tudo feito aqui pelo CRAS. É uma referência boa, porque aqui são 7 mil habitantes
e o povo ficou feliz. E falando na assistência social petropolitana, a Prefeitura de Petrópolis abriu um processo seletivo para reforçar a rede do município, com 111 vagas temporárias para profissionais que vão atuar diretamente no atendimento à população. Vamos entender mais com um outro vídeo da Prefeitura da cidade. Se você é assistente social, psicólogo social ou pedagogo social, fique de olho, porque a Prefeitura tem uma oportunidade para você. É que foi aberto o processo seletivo com 111 vagas. O objetivo é selecionar profissionais qualificados para reforçar o atendimento nos equipamentos e programas sociais do município. São contratações temporárias para atuar nos centros de referência de assistência social, abrigos e suporte em situações de emergência ou calamidade pública. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 7 de abril. Para se candidatar, o interessado deve comparecer pessoalmente à sede da Secretaria de Assistência Social, localizada na Avenida Ipiranga, número 163, no centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, de 1 às 5 da tarde. Fique atento ao edital disponível no Diário Oficial. Lá você encontra os documentos necessários e os requisitos de cada função. E agora trocamos de assunto mais uma vez e vamos para um assunto muito importante para o trânsito petropolitano. A Rua Dom Pedro, no centro da cidade, está totalmente interditada desde as 8 horas da manhã para a realização de uma obra no sistema de drenagem da localidade. Uma obra para o reparo do sistema de drenagens causou interdição total da Rua Dom Pedro, no centro de Petrópolis. Durante a execução do serviço nas manilhas da via, o trânsito fica liberado apenas para moradores e para quem precisa acessar o comércio local, clínicas médicas e prédios comerciais existentes no trecho. Os ônibus que fazem ponto no Bosque do Imperador foram desviados pela Avenida Ipiranga, seguindo pela Rua do Imperador, realizando o retorno na altura do Obelisco e efetuando a parada final na Avenida da Imperatriz, em frente ao Museu Imperial. Em seguida, os coletivos retornam à Avenida Ipiranga, de onde seguem para os bairros. O tempo da interdição e da obra será definido a partir do início da intervenção, quando será possível avaliar as condições da rede de drenagem. A previsão inicial é de que a obra seja concluída em até 2 dias. A orientação da Prefeitura é que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região e, se possível, utilizem rotas alternativas durante o período da obra. E agora, mudando de assunto, nós vamos falar de esporte. Isso porque Petrópolis tem flag football na rede municipal de ensino. Uma novidade bem interessante que a Prefeitura possibilitou por meio de uma parceria com a NFL Brasil para levar a modalidade para os alunos da cidade. Nós vamos acompanhar agora um vídeo publicado entre a NFL e a Prefeitura de Petrópolis, uma collab entre os dois, para falar um pouco sobre essa novidade aqui no esporte petropolitano, que é bem interessante porque o esporte, no caso da NFL, o futebol americano, não é tão comum aqui na cidade. Vamos acompanhar. Petrópolis vai ser a pioneira, né, nessa questão de ter mais professores e principalmente com a ajuda da Secretaria de Educação, a gente vai estar junto formando professores e formando muitas crianças e jovens atletas para praticarem o flag football, que é uma modalidade reduzida do futebol americano e que inclusive vai estar nas Olimpíadas de 2028 em Los Angeles. Na NFL estamos muito felizes e gratos à cidade de Petrópolis pela oportunidade de trazer flag a esta cidade para as crianças, meninos, meninas que possam jogar flag. Temos a oportunidade de praticar esporte diferente, mas muito divertido. Queremos invitar a times da Petrópolis a participar em nossos diferentes torneios. E até como vocês puderam acompanhar nesse vídeo, a gente tem pessoas de diferentes nacionalidades participando desse projeto, justamente por ser uma modalidade que não é muito comum aqui no Brasil, não faz muito parte da nossa cultura. O nosso futebol é o futebol tradicional, vamos dizer assim. Mas agora trocando de assunto, porém ainda falando num tópico relacionado a esse, porque rede municipal de educação que vai ganhar esse esporte, nós vamos falar justamente da educação petropolitana. Isso porque Petrópolis atingiu a média 68 no índice de criança alfabetizada dentro do Programa de Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, conforme os dados do Avalia RJ. Esse resultado corresponde à meta estabelecida para o ano passado, o ano de 2025. Para entender mais sobre esse resultado, que é importante
nós estamos aqui ao vivo com o nosso repórter Jonathan Jores, que vai justamente trazer mais informações. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Conta mais pra gente sobre esse resultado que é tão importante para a educação petropolitana. Educação que muitas vezes passa por algumas dificuldades, mas que ainda assim apresenta resultados. Boa tarde para você mais uma vez. Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Realmente, você tocou num ponto interessante, né? A gente sabe que Petrópolis não vive o melhor momento na educação, diversas questões judiciais envolvidas, diversas audiências que acontecem na vara da infância, mas nesse mesmo levantamento que você citou, né, que é realizado pelo Avalia RJ, a cidade de Petrópolis, claro, atingiu a média de 68, e para você ter ideia dessa média, né, o próprio estado do Rio de Janeiro registrou 60, enquanto a média nacional chegou a 66, ou seja, Petrópolis ficou acima da média estadual, né, no caso do Rio de Janeiro, e da média nacional. Enfim, esse desempenho, como eu falei, coloca, né, a cidade acima desses recortes, e esse indicador, Hugo, ele mede o nível de aprendizagem em leitura e escrita de estudantes da rede pública, claro, aqui de Petrópolis, as escolas municipais. Enfim, a participação no Programa Nacional orienta as ações da rede municipal com foco na garantia da alfabetização até o final do segundo ano, claro, o segundo ano do fundamental, né, do ensino fundamental 1, né, logo após ali a alfabetização que acontece no primeiro ano do fundamental. Essa adesão também direciona estratégias pedagógicas, formação de profissionais e acompanhamento das aprendizagens, o que é muito importante. Enfim, entre as medidas adotadas, né, pelo Avalia RJ, né, que é esse programa nacional que a prefeitura adere, estão a formação continuada de professores alfabetizadores e o desenvolvimento de projetos de intervenção pedagógica voltada para o atendimento de estudantes com dificuldade no processo de aprendizagem. A gente sabe que cada estudante enfrenta um processo de aprendizagem, um estudante tem mais dificuldade, por exemplo, a gente, ao longo da escola, né, a gente mesmo entende que a gente às vezes tem dificuldade com exatas ou dificuldade com humanas, e a mesma coisa no processo de alfabetização, na aprendizagem ali da maneira de como ler e escrever. Então, por isso, a importância desses profissionais especializados nessa área. Enfim, e um ponto relevante é que há um acompanhamento das turmas, né? E ele ocorre por meio de avaliações periódicas, incluindo o próprio Avalia RJ e instrumentos organizados pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação. E esses dados, Hugo, ele orienta o planejamento das escolas e a definição das estratégias. Então, como eu falei, esse programa nacional ele avalia, né, o índice de alfabetização, e Petrópolis conseguiu ficar aí acima da média do estado do Rio de Janeiro e da média nacional, né? Enfim, e existe um outro ponto importante, né, que a gente sabe que aqui em Petrópolis existe uma grande questão relacionada aos materiais escolares, e o Avalia RJ, né, também investe na oferta, a rede também investe na oferta de materiais pedagógicos e na organização de espaços de leitura nas salas de aula, como incentivo ao contato diário com os livros. E a gestão pedagógica também é acompanhada por equipes técnicas especializadas nesse processo da alfabetização. Enfim, mas como eu falei, né, Petrópolis ficou acima da média estadual, nacional, que é muito relevante aqui para a cidade de Petrópolis, e como você já havia informado, né, apesar dos problemas relacionados a, por exemplo, os materiais escolares e aos uniformes, que são itens, né, e casos que estão sendo acompanhados pela Justiça aqui na cidade. Volto com você. Perfeito, Jonathan. Muito obrigado pelas suas informações. E fica a reflexão, né, de como que a gente conseguiria, quais seriam os nossos resultados se a gente realmente tivesse uma estrutura realmente boa para esses alunos, se a gente tivesse uma estrutura completa para esses estudantes que, mesmo com todos os empecilhos, mesmo com todos os problemas, ainda apresentaram esses ótimos resultados acima da média nacional e acima da média estadual, como você mesmo citou. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações e também pela sua participação em mais um Correio Petropolitano Debate. E com você na tela aqui com a gente, vou chamar um rápido intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão.
O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Volta e vamos para a nossa previsão do tempo. Gente, nós começamos agora mais uma semana e, é claro, nós queremos saber como é que vão ser os próximos dias, principalmente como é que vai ser o tempo nesses próximos dias. Por isso, já estamos aqui ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo, que vai trazer essas informações para a gente. Boa tarde, Toledo, tudo bem? Conta pra gente, como é que fica o tempo amanhã aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A gente passou por um fim de semana, um domingo de Páscoa também, bem típico do verão.
dia com bastante sol, mas é claro, teve aquelas pancadas de chuva bem típicas da última estação. Mas agora falando de amanhã, a gente começa a nossa previsão por Nova Friburgo, onde a terça-feira vai ser de sol com muitas nuvens, sem previsão de chuva. Os termômetros variam entre a mínima de 16 e a máxima de 25 graus. Em Teresópolis, o dia também vai ser com muitas nuvens, mas com algumas aberturas de sol. As temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 26 graus. Aqui em Petrópolis, o dia também vai ser assim, de sol com muitas nuvens e com períodos de céu nublado. E a noite segue com muitas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus. Agora, indo para a região centro-sul do estado, a terça-feira vai ser bem parecida nas duas cidades. Em Paraíba do Sul, o dia tem previsão de sol com muitas nuvens, com alguns períodos de céu nublado. E as temperaturas variam entre a mínima de 20 e a máxima de 29 graus. E para finalizar, em Três Rios também não temos previsão de chuva para amanhã. A terça-feira vai ser de sol com muitas nuvens. Os termômetros, como de costume, vão registrar as maiores temperaturas em comparação com todas as cidades da nossa região de cobertura e vão variar entre 21 e 30 graus. Ou seja, nas cidades da região centro-sul do estado, como já é de costume, como eu disse, as temperaturas vão estar mais altas. E, é claro, não chove em nenhuma cidade da nossa região de cobertura. Toledo, eu acho que essa questão da chuva é o principal destaque da nossa previsão do tempo de hoje. De hoje, no caso, para amanhã. Isso porque nos últimos dias a gente também estava registrando esse calor que também está esperado para esse dia de amanhã, para essa terça-feira, mas a gente sempre naquele finalzinho da tarde, ou até mesmo no início da tarde, algumas vezes, a gente estava com aquela chuvinha forte, que depois ficava fraca e voltava a ser forte, aquela chuva que estava bem constante. Mas pelo menos de acordo com a nossa previsão, para terça-feira a expectativa é diferente. A gente não tem expectativa de chuva em nenhuma das cidades, como você informou. Então, já podemos se preparar de uma maneira um pouco mais tranquila. É claro, sempre bom deixar um guarda-chuva preparado em mãos, porque a previsão do tempo é muito dinâmica e pode mudar a qualquer momento. Mas, de acordo com esse momento, a gente está sem essa previsão. Toledo, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. E agora nós saímos da nossa previsão e vamos para um assunto muito sério. Mesmo com as sirenes ligadas, luzes piscando e alerta máximo, ambulâncias do SAMU enfrentam um inimigo diário. A falta de consciência de motoristas que não abrem um caminho e assim colocam vidas em risco. Você, motorista, que ao ouvir um toque de cada sirene, dê passagem para essa ambulância, você também estará salvando uma vida. Todos os dias, as equipes do SAMU do Rio de Janeiro enfrentam uma verdadeira corrida contra o tempo. Cada chamado que chega pela Central 192 é uma emergência, e cada segundo no trânsito pode ser decisivo. A dificuldade aumenta mesmo quando as ambulâncias estão com sirenes, luzes e os giroflex ligados, já que muitos motoristas não dão prioridades nem passagem aos veículos de emergência nas ruas e cruzamentos. Os atendimentos começam no horário de rush, que é a parte da manhã. É um horário que tem muito trânsito, as pessoas estão com seus telefones ligados, som ligado, ar-condicionado ligado. Então, preste atenção, seu retrovisor, você vai identificar a sinalização luminosa e a sirene ela faz muita diferença para você saber que é um carro de emergência e dê passagem para esse veículo. Para quem está dentro da ambulância, a tensão é constante. As equipes precisam driblar obstáculos, manter a segurança e ainda garantir que o atendimento chegue a tempo. O Código Brasileiro de Trânsito ele diz que todo veículo tem que fazer ultrapassagem pela sua esquerda. A ambulância também ela tem que passar pela esquerda. Então você, obrigatoriamente, tem que dar passagem desviando seu carro para a direita. No impedimento disso, procure deixar um espaço maior para que não haja nenhuma intercorrência e nossa equipe consiga chegar com brevidade no local de atendimento para tentar salvar essa vida. E nem sempre o maior desafio é o trânsito intenso, mas sim a falta de consciência. O instrutor do SAMU, Luiz Alberto Guimarães, relata uma situação marcante em um atendimento a um paciente em parada cardíaca. Um motorista se recusou a dar passagem, mesmo com todos os alertas da ambulância ligados. Depois de chegar ao hospital, veio a surpresa. O paciente atendido era filho do próprio motorista que atrapalhou o socorro. Casos como esse mostram que a responsabilidade no trânsito é de todos e que uma decisão errada pode atingir qualquer família. A gente está indo atender
o amor de alguém, o pai de alguém, o filho de alguém. Procure manter-se na faixa que ele está e espere que outros veículos abram caminho para que essa ambulância passe. O instrutor explica que as sirenes são facilitadores para reduzir o tempo de atendimento e abrir caminho no trânsito. Essa é a Will. Ela tem um alcance mais longo, é utilizada em estradas ou ambientes que o trânsito esteja mais tranquilo. E ela dá a identificação de que um veículo de emergência está chegando. As sirenes são mais do que um alerta sonoro. Elas são ferramentas para salvar vidas. Cada tipo de som indica uma situação diferente. Essa é a Yelp. Ela dá uma característica de que uma emergência está em andamento e o trânsito mais pesado. Essa terceira é a Piercing. A gente é muito utilizada em um trânsito que está parado, a gente não consegue avançar com a ambulância. Luiz Alberto orienta que, ao ouvirem o som das sirenes, os motoristas precisam ter consciência e dar passagem. Essa é a Fadó. É utilizada em cruzamentos e interseções. Os toques também trazem alertas importantes. Um toque indica que a ambulância está a caminho. 2 toques que se aproxima de um cruzamento. E 3 toques, uma emergência crítica. Ao ouvir uma sirene, dê passagem. Você também está salvando uma vida. O SAMU RJ conta hoje com 40 bases na capital e uma estrutura que funciona 24 horas por dia. São 151 ambulâncias, sendo 106 para atendimento direto, 45 para transporte entre hospitais e ainda 30 motolâncias que ajudam a reduzir o tempo de resposta. Só em 2025, foram mais de 620 mil ligações para atendimentos na cidade do Rio. Números que mostram a dimensão do serviço e reforçam a importância de cada segundo no deslocamento. Nessa última reportagem da Mariana Braga, realmente é preciso que todas as pessoas fiquem muito atentas, principalmente as pessoas que, é claro, são motoristas, porque em poucos minutos um carro que poderia ter ido para o lado pode salvar a vida de uma pessoa. Então, realmente, é muito importante ficar atento em todas as situações que envolvem o trânsito, principalmente se você está escutando algum tipo de sirene, seja dos bombeiros, do SAMU, da polícia. É muito importante realmente ficar atento e colocar a mão na consciência, porque a conscientização é o principal passo para a gente conseguir ter uma sociedade mais útil nesse sentido, uma sociedade que respeita mais esses tipos de urgência. Mas agora, trocando de assunto e ainda falando de trânsito, uma força-tarefa nacional já fiscalizou mais de 5.000 postos de combustíveis em todo o Brasil em 4 semanas de operação. A ação já gerou mais de 3.000 notificações e pode resultar em multas milionárias. Desde o dia 9 de março, foram fiscalizados 5.358 postos, 322 distribuidoras de combustíveis, em uma ação conjunta que envolve órgãos como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Até o momento, mais de 3.500 notificações foram emitidas com base no Código de Defesa do Consumidor, com multas que podem chegar a 14 milhões de reais. Paralelamente, a Agência Nacional do Petróleo já autuou 85 postos e 19 distribuidoras por irregularidades. Entre os casos, 16 envolvem suspeitas de preços abusivos. Nesse caso, as multas podem chegar a 500 milhões de reais. Além das operações, o governo federal adotou medidas para reduzir os impactos ao consumidor, como a isenção de impostos sobre o diesel e a criação de subsídios para refinarias e importadores. Outra ação foi o reforço na fiscalização do frete rodoviário, com novos poderes para a Agência Nacional de Transportes Terrestres e reajustes no piso mínimo do frete para garantir a renda dos caminhoneiros. E ainda nesse tópico dos combustíveis, os estados do Rio de Janeiro e de Rondônia indicaram que não vão aderir à proposta de subsídio ou imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS do diesel importado, apresentada pelo governo federal. A informação foi divulgada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. De acordo com Geraldo Alckmin, 90% dos estados do Brasil já aderiram à subvenção do governo federal. Segundo o Ministério da Fazenda, o impacto fiscal total é estimado em 3 bilhões de reais, ou seja, 1,5 bilhão por mês. O custo será dividido igualmente entre o governo federal e dos estados, com 60 centavos arcado pela União e 60 centavos pelas unidades de federação.
A equipe econômica apresentou a proposta aos estados após a resistência dos governadores em zerar o ICMS sobre a importação do combustível. Essa nova ajuda se soma com outras medidas anunciadas pelo governo federal no último dia 12 de março. E trocando de assunto mais uma vez, a Enel está com 950 vagas abertas para eletricistas em toda a sua área de concessão no estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são para eletricistas pleno, sênior, especialistas e também linha viva. As inscrições para participação no processo seletivo da Enel Rio podem ser feitas até o dia 30 de maio. Nesta edição, a companhia está com 950 vagas abertas para os cargos de eletricista pleno, sênior, especialistas e linha viva. Para participar, os candidatos devem ter ensino médio completo, curso de eletricista de distribuição de energia elétrica, curso básico NR10 e curso complementar da NR10. Também é indicado que os interessados tenham um curso de trabalho na altura NR35, habilitação para a condução de veículos de categoria C, D ou B, e para vagas de linha viva é obrigatório o curso de manutenção de linha viva. Após as inscrições feitas por meio de link disponível no site da Enel, os candidatos deverão ficar atentos, já que o contato pela empresa será feito pelo e-mail ou pelo WhatsApp. E vamos agora para o Correio Político. E para finalizar a parte de notícias da nossa edição de hoje, os eleitores que estão dentro da janela de obrigatoriedade de voto têm até o dia 5 de maio para regularizar pendências ou alterar dados na Justiça Eleitoral. Essa resolução pode ser feita em um cartório eleitoral ou também por meio do serviço eletrônico. O cidadão que pretende tirar o título de eleitor pela primeira vez ou alterar o local de votação tem até o dia 6 de maio para regularizar suas pendências na Justiça Eleitoral. O prazo também vale para quem precisa regularizar o título de eleitor a fim de votar nas eleições gerais de outubro, quando serão eleitos o presidente da República, vice-presidente, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Para resolver as pendências, o eleitor pode procurar o cartório eleitoral mais próximo ou acessar o serviço eletrônico, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, em tse.jus.br. Vale lembrar que, de acordo com a Constituição, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens entre 16 e 17 anos e idosos acima dos 70 anos. E com essas informações eu encerro o Correio Político e também a parte de notícias do nosso programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É um jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim,
Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e agora já na parte da nossa entrevista ao vivo. Isso porque estamos aqui ao vivo com o professor Rafael Chaves, que veio conversar um pouco com a gente sobre toda a questão dos combustíveis e, é claro, de como isso afeta a nossa sociedade. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, Hugo. Um prazer. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, seja bem-vindo à TV Correio da Manhã. E para a gente poder começar a nossa conversa, é claro, é muito importante a gente entender com quem que a gente está falando. Então, por isso, vou pedir que você se apresente para o nosso público. Eu sou Rafael Chaves, professor de Economia da IPGE, a Escola de Economia aqui no Rio de Janeiro. Tenho uma passagem conversando contigo, Hugo. Programa também, professor. E para a gente poder começar, eu acho que é muito importante a gente entender o que está acontecendo. É claro, a gente já trouxe uma série de matérias aqui na TV Correio da Manhã sobre esses aumentos que a gente está observando nos combustíveis em todo o país, não só no país, na realidade, a gente está com essa questão dos combustíveis em todo o mundo e é muito relacionado ao que está acontecendo no cenário geopolítico, não é mesmo, professor? Com certeza, a guerra, né, está acontecendo numa região onde tem um fluxo grande de produção e comércio de combustível fóssil, e isso está fazendo com que falte produto ou reduza o tamanho da oferta, pressionando os preços
de petróleo e dos seus derivados, né? Gasolina, diesel, querosene de aviação. Então é uma tragédia essa guerra, longe do Brasil, mas os efeitos dela acabam sendo sentidos aqui também. A gente não consegue controlar o que acontece lá no Oriente Médio, mas os efeitos chegam aqui, está chegando na forma de inflação de preço de combustível, diesel, gasolina, passagem aérea já subiu bastante também. Professor, é importante destacar que a gente teve uma série de medidas do governo federal justamente para tentar atenuar essa questão, atenuar esses aumentos que estão acontecendo na questão dessas medidas influenciando as distribuidoras. Mas por que a gente está observando esse aumento da mesma maneira? Olha, Hugo, eu acho que as medidas têm uma série de equívocos. Em primeiro lugar, você lutar contra o preço de mercado é muito complicado. O Brasil é um país muito grande. Só para você ter uma ideia, a gente tem próximo de 50 mil postos de gasolina espalhados pelo país todo. E são esses comerciantes, muitas vezes pequenos comerciantes, que fazem a venda do diesel e da gasolina na ponta. Então a oferta ela é muito descentralizada. Da mesma forma, o consumo também é descentralizado. E o mercado ele acaba funcionando. Vamos dar um pequeno exemplo aqui. Imagina um posto que tenha lá no Mato Grosso do Sul vendendo diesel e alguns fazendeiros preocupados com a colheita, com medo que falte o produto. Então ele está disposto a pagar um preço mais alto, porque ele quer garantir o diesel para fazer a colheita. E da mesma forma, o posto está disposto a importar e a vender por um preço mais elevado também. Então, quando você toma medidas de botar a Polícia Federal, assustar o comerciante e dizer que determinado preço não pode ser praticado, você está interferindo ali naquela relação de compra e venda de mercado, que tem uma razão de ser, né? Então, se o preço está subindo, é porque está diminuindo a oferta do produto. Quem precisa muito do produto está disposto a pagar mais caro para garantir o abastecimento. Então, a primeira ressalva que eu faço é essas medidas de colocar a Polícia Federal para ir atrás de posto de gasolina, para tentar dizer qual que é o preço, tentar tabelar preço, né? Não é um burocrata em Brasília que vai dizer qual deve ser o preço. Tem que deixar o mercado funcionar. É um momento difícil e o mercado ele é a melhor forma. Essa decisão descentralizada de qual que deve ser o preço na ponta é o melhor que a gente tem. Pode não ser ideal, pode não ser perfeito, a gente não queria guerra, não queria subida de preço, mas infelizmente está acontecendo e você tentar, na base da canetada, não vai funcionar. Parece que é uma coisa. Me remete ao passado, na época, antes do Plano Real, quando a gente tinha aqueles planos econômicos, né? Na época do Sarney, fiscal de preço. Isso nunca funcionou e não vai funcionar nesse momento. Então, eu acho, de certa forma, equivocada. O outro equívoco que eu começo a observar é o preço congelado ou muito defasado da Petrobras. A gente sabe que a Petrobras, como de costume, ela não repassa a volatilidade para a refinaria, mas já não é mais volatilidade. O preço de petróleo mudou de patamar, saiu de $60, hoje está a $110 o barril. A gente não tem nenhuma perspectiva de arrefecimento do conflito e já é necessário repassar o preço, né? Você vê, por exemplo, que a Petrobras ela vende o barril de petróleo a preço de guerra. Ela está faturando o barril de petróleo num novo patamar de preço, respeitando o preço de mercado. Você nota isso quando você vê o repasse do preço de combustível na Bahia, por exemplo. A refinaria da Bahia ela compra petróleo da Petrobras e repassa esse custo para o mercado final. Então você já vê o preço de combustível disparando na Bahia, porque a Petrobras está vendendo barril de petróleo a preço de guerra para a refinaria da Bahia. Mas, ao mesmo tempo, está segurando o preço do combustível no resto do país. Então, vai criando certas distorções que não são desejáveis. Então, eu acho que o governo está deixando muito a desejar na forma como ele pode conduzir
esse período aí mais conturbado. Já deveria ter aprovado uma subvenção mais agressiva e de forma horizontal, como foi feito na época do governo Temer, onde todos os agentes de mercado, todos os importadores tinham acesso à subvenção do diesel num valor compatível com a crise daquele momento, né? Isso não foi feito ainda aqui no Brasil. É bom lembrar, só para fechar, eu vou devolver para você, Hugo, é bom lembrar que 30% do volume de diesel no Brasil ele é importado, então a gente está pagando o preço do diesel, vamos falar assim, preço de guerra, 30% já está sendo pago no mercado, e mais a refinaria da Bahia, que está comprando petróleo também a preço de guerra. Então, a gente precisa ter medidas mais efetivas e que sejam horizontais para não criar distorções no mercado brasileiro. E, professor, você citou justamente esses possíveis equívocos que você acabou de destacar. Eu queria saber quais são os possíveis efeitos que a gente pode ter na sociedade dessa demora ou de uma ação que pode ser feita da maneira incorreta, como as que você citou, justamente para o restante da sociedade. Quais são os impactos que a gente pode ter na nossa economia, justamente por essa, querendo ou não, distorção do cenário que a gente vem observando, do tratamento do cenário? Olha, os impactos, um primeiro impacto que eu acho que é gravíssimo, é um possível desabastecimento, porque quando você coloca a Polícia Federal, a ANP, e começa a dizer que vai combater os comerciantes que estão tentando ali fechar operações de compra e venda, né? Vamos lembrar que se tem alguém vendendo um produto, do outro lado tem alguém disposto a comprar. Quando o governo entra no meio dessa relação, criminalizando essa atividade comercial, o primeiro impacto que você pode ter é uma inibição da importação. Quando você inibe a importação, você pode ter o desabastecimento, que é péssimo. O diesel mais caro do mundo é aquele que falta, que não tem. Então o cara está querendo, por exemplo, colher a sua safra e não tem produto disponível para comprar. Então esse é um efeito que seria realmente muito desastroso. O segundo impacto, quando você demora para colocar a subvenção e costurar um subsídio de forma nacional para o preço, é a inflação, né? Tanto da gasolina quanto do diesel, ela vai bater no índice de inflação. Então, a gasolina ela faz parte aí de mais ou menos 5% do IPCA, do grupamento do IPCA, então vai bater ali direto no IPCA, e o diesel, embora ele contribua com uma fração menor do IPCA, é menos de 1% do IPCA, ele faz o que a gente chama de disseminação, porque o modal de transporte brasileiro é todo rodoviário. Então, se o diesel sobe de preço, ele acaba encarecendo a logística do país como um todo. Então, alimentos tendem a subir, custo de transporte, de uma maneira geral, tende a subir. Então, esse é um outro impacto negativo que bate na inflação e acaba batendo lá no Banco Central, que vai ter dificuldade de cortar juros com uma economia com maior nível de inflação. E, por último, no fiscal também, né? Porque se a gente importa 30% do diesel, isso aí, Hugo, só para você ter uma ideia, o Brasil ele importa em torno de 40 a 50 milhões de litros de diesel todos os dias. Então, é muito diesel importado. Então, se você vai subsidiar esse preço, você vai vender para o consumidor final mais barato do que o quanto você está pagando na importação, essa conta, alguém vai pagar essa conta, né? E o governo, a gente sabe que ele não cria dinheiro, ele não gera riqueza, ele arrecada. Então isso bate no fiscal, de uma forma ou de outra, a gente vai acabar pagando essa conta, ou na bomba, se deixar o preço flutuar, ou se for entrar com subsídio, vai pagar na forma de imposto. Então esses são os efeitos que eu vejo que são muito adverso, né? Resumindo aí 3 efeitos, né? A possibilidade de desabastecimento, uma inflação mais alta com possibilidade de frear a redução de juros já em curso pelo Banco Central e, por último, uma fragilização das contas fiscais que já não andam bem. O governo vem gastando muito nos últimos anos, embora tenha havido aumento de arrecadação, o aumento dos gastos foi superior. Então, a dívida pública cresce no Brasil e vai bater também no lado fiscal esse problema de combustíveis, o problema da guerra, que é o que tudo indica,
vai se prolongar ainda por algum tempo. Perfeito, professor. E para a gente poder entender melhor essa questão da disseminação, justamente dessa questão do preço do diesel, justamente de toda a nossa economia, de todo do nosso país depender muito do transporte rodoviário, dos caminhões, tanto que a gente pode relembrar justamente do período da greve dos caminhoneiros, onde o Brasil realmente parou por toda a situação que a gente vem observando, nós podemos perceber que com toda essa situação que a gente vem observando no mundo, toda essa questão da guerra, todos esses aumentos que vêm acontecendo, a tendência é que a gente comece a observar logo diversos impactos na economia do dia a dia, não é mesmo? Aumento no preço dos alimentos e coisas do tipo no dia a dia da sociedade, não é mesmo? Com certeza, Hugo. Por isso que seria importante medidas mais ágeis, né, de fazer a subvenção de forma global do diesel, como foi feito, você lembrou aí da greve dos caminhoneiros, como foi feito na época do governo Temer, como foi feito também na época do governo Bolsonaro. Era importante que o governo atual conseguisse fazer também e evitasse essas medidas equivocadas de colocar a Polícia Federal para controlar preço, imposto de gasolina. Isso não vai funcionar. Quanto mais a gente ficar gerando medidas que sejam midiáticas para colocar uma narrativa política em cima disso, mais a gente adia a solução do problema e mais cara a conta vai ficar. Então seria muito importante que fosse possível resolver isso quanto antes, mas pelo que eu tenho visto aí, eu estou bastante cético, né? Essa tentativa de achar que controlar preço e que os mercados vilanizar, né? Você criminalizar quem está investindo. Você imagina um pequeno investidor que montou um posto de gasolina no interior do país, está ali servindo diesel e gasolina. Aí você vai criminalizar esse empreendedor que está tentando levar o produto para o centro do país, colocando a Polícia Federal, dizendo que está praticando preço abusivo. O que é um preço abusivo, né? Se ele está vendendo e alguém está comprando, é melhor você deixar o mercado funcionar do que você interferir de forma equivocada e acabar causando um desabastecimento, né? Que em alguns pontos do país a gente tem notícias aí que já tem essa questão do desabastecimento. Então essa inibição do empreendedor, dos importadores, pode custar caro para o Brasil. Perfeito, professor. Tem mais algum ponto que você gostaria de destacar sobre toda essa situação que a gente vem observando na geopolítica mundial, que, é claro, afeta o nosso cenário nacional? Não, é só dizer que é lamentável essa guerra, né, que a gente continua na torcida para que se resolva o quanto antes, para que o preço do petróleo e o preço de energia possa arrefecer, né, um bem tão necessário para todos nós, mas dizer também que não basta só torcer, né? A gente tem que tomar as medidas corretas para enfrentar essa crise e fazer com que os efeitos adversos sejam mitigados. Obrigado pela oportunidade aí de esclarecer, Hugo, e vamos torcer para que essa guerra termine logo. É verdade, temos que ficar na torcida, se unir justamente nisso, porque é algo que afeta todo o país, afeta todo mundo e, é claro, tem consequências extremamente negativas. Não só pela parte da guerra, que já é extremamente negativa, mas por tudo que também é relacionado a ela. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, foi um prazer te receber. Um prazer, Hugo, até a próxima. Até. E, gente, com essas informações, nós encerramos a entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.